O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Luciana Alencar, sou coordenadora pedagógica do projeto Vamos ao Cinema. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu vou apresentar quem já está no projeto junto com vocês. Então, assim, não é carinha nova, a Laís já estava aqui no encontro anterior, então não temos uma carinha nova aqui hoje, mas é uma professora que com certeza vai fazer diferença na vida de vocês. Mas antes de tudo, eu vou começar com aquela frasezinha, agradecendo, né? Falando que o Vamos no Cinema tem patrocínio da Oi, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado em Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, LIC-DF, e o apoio do Instituto Oi Futuro. Então, essa frasezinha a gente sempre tem que deixar registrada aqui com vocês. A Valéria é nossa facilitadora hoje, e temos um linkzinho, a Pri já colocou um link aqui para vocês marcarem para dar a presença de vocês, importantíssimo também, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Valéria, deixo com você a fala agora. Oi, moçada, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Letícia, bem-vindos. Que bom que vocês estão por aqui, que ótimo, ótimo. Bom, na aula passada, eu vou contextualizar um pouco para vocês, porque nós começamos a oficina de elaboração de projetos. E a oficina de elaboração, nessa oficina, nós vamos ter um total de 8 aulas, e depois eu vou continuar com vocês no avanço da elaboração de um projeto. Porque o propósito todo do Vamos ao Cinema é mostrar para vocês como é que a rede produtiva do audiovisual funciona. É um projeto de verdade profissionalizante. Vocês estão trabalhando agora nos roteiros de vocês, vão fazer os filmes, e depois que vocês fizerem os filmes, que direcionamento esses filmes vão receber? Então, assim, que possibilidades a gente tem nesse sentido de direcionamento? Vocês podem escrever em festivais, que tem vários festivais, tanto no Brasil quanto no mundo, que recebem projetos de audiovisual, projetos de curtas de estudantes, mas vocês podem também pensar no que fazer com os projetos de vocês, com os filmes de vocês, para poder dar visibilidade para eles, para poder, enfim, transformar o que vocês estão fazendo em notícia, assim como a gente transforma o nosso projeto em notícia. Então, por isso que houve as oficinas da Agenda 2030, para a gente poder demonstrar aquela questão de que nós somos cidadãos do mundo e que os nossos projetos podem estar envolvidos com a transformação social, com a mudança do mundo para melhor, né? Os nossos projetos de filmes. E agora a gente vai entender como é que se faz um projeto, como é que a gente tira esse projeto de filme para o papel, que tipo de ideias a gente pode ter para poder transformar isso, enfim, transformar o nosso trabalho num trabalho visível. Depois das oficinas de elaboração de projetos, vocês vão ter oficinas de introdução ao design para redes sociais, mas essas oficinas são para ajudar vocês a encontrarem a melhor imagem, como é que vocês vão fazer um post do filme, qual é o, digamos assim, no meu tempo, que eu estou aqui de cabelos brancos, a gente chamava de cartaz.
Como é que se faz um cartaz para poder transmitir a ideia real do filme que vocês fizeram? E depois vocês vão ter também umas oficinas que são de introdução ao jornalismo cultural. Por quê? Eu tenho um filme pronto, tá bom. E daí? Como é que o meu filme vira notícia? Ah, então eu vou juntar o meu filme com o filme da Laís, com o filme do Luiz e da Letícia. Ops, tem alguma coisa em comum? Nossos filmes, nossos trabalhos têm? Então, vamos fazer uma amostra? Vamos trazer mais filmes produzidos? Vamos trazer os 10 que estão sendo produzidos no projeto para a gente poder fazer uma amostra? Daí a gente já tem um motivo para poder fazer o nosso trabalho coletivo virar notícia, que a gente vai fazer uma amostra de audiovisual na escola, itinerante pelas escolas, por exemplo, e a gente vai convidar alguns cineastas para conversarem com a gente durante essas mostras. Isso é notícia, isso pode ir para um site de notícias, mas isso pode parar, de repente, até num DFTV, porque, afinal de contas, uma iniciativa de estudantes é sempre muito bem-vinda para quem faz notícias culturais. Então, é nesse âmbito que a gente está trabalhando agora, nessa etapa da elaboração de projetos. Então, o que eu queria saber de vocês, primeiro, é que cada um fale, assim, a Laís já esteve com a gente na última aula, então, na primeira aula de projetos, a gente vai ouvir um pouco Luiz e Letícia, mas Laís também complementa, por favor, tudo que você sentir necessidade. A primeira pergunta é o seguinte, todos nós estamos trabalhando agora dentro de um projeto, que é o Vamos ao Cinema. Mas o que é um projeto? Luiz, Letícia, a pergunta? Uma ideia coletiva, uma boa resposta. É uma construção, né? Que pode ser individual e pode ser coletiva. Mas aí o conceito está perfeito. Como é que um projeto começa? Ele começa realmente com uma ideia. Ele é uma ideia. E o que a gente faz com essa ideia? Luiz, quer responder? Luiz, está aí? Bom, a gente parte justamente de uma ideia. Um projeto, em realidade, quando a gente fala em projeto, um projeto é uma vontade, né? Um propósito, uma vontade de fazer algo. Tudo na vida são projetos. Hoje eu amanheci com vontade de encontrar meus colegas e a gente vai fazer um encontro na hora do recreio para podermos conversar sobre o nosso projeto de filme. É o seu projeto do dia, né? Seu projeto do dia é aquele plano que você fez. Um projeto é isso, é uma ideia que surge e um plano que se desenvolve a partir dessa ideia. Então, só que existem os projetos como o Vamos ao Cinema, por exemplo, que ele é um projeto que foi elaborado para poder juntar alunos, para a gente poder transmitir oficinas de audiovisual para todos, e essas oficinas vêm complementadas com vários outros recursos, como elaboração de projetos e as outras coisas que a gente falou. Então, isso é um projeto cultural. E existem várias leis de incentivo que são feitas para poder fomentar o nosso trabalho. O que é fomentar o nosso trabalho? É nos fornecer os recursos ou nos autorizar a conseguirmos recursos para a gente poder desenvolver os nossos planos, as nossas ideias, no âmbito do que se chama projeto cultural. Então, nós estamos aqui, por exemplo, agora com o desenvolvimento dos projetos de filmes de vocês.
Cada um poderia falar um pouquinho sobre o seu próprio projeto de filme? Se puder falar sem ser escrito, seria maravilhoso. Alguém está podendo falar sem ser escrito? Bom, vamos prosseguir. Hoje tô pelo celular e estou esperando o meu computador, que realmente ele está com um problema para poder abrir, eu não estou conseguindo abrir o nosso arquivo, que daria uma visibilidade melhor. Quando nós temos uma ideia, a gente vai desenvolver essa ideia, então eu vou pedir para a Priscila já começar. A gente vai começar de uma parte que seria a parte da aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês o que é um projeto, e depois a gente volta para poder ver um pedaço do que nós vimos na aula passada. Priscila, você pode abrir, por favor, o documento em Word que eu te mandei? Mas então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês uma das possibilidades que a gente tem de captação de recursos para projetos culturais, que é o FAC. O que é o FAC? O FAC é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Nós temos a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que é uma secretaria que trabalha com a ajuda aos produtores culturais, no sentido de que haja uma produção cultural, digamos assim, bem efervescente em Brasília, que haja muitos projetos culturais. Por que de um projeto cultural? Por que a gente trabalha com a cultura? Por que essa importância da arte, da cultura na vida da gente? Pelo poder transformador que a arte exerce na nossa vida. Quem é que nunca assistiu um filme e saiu de lá achando aquilo tudo maravilhoso, ou achando que a vida pode ser linda a partir de tantos filmes que elevam a gente? Ou quem é que nunca assistiu um filme para poder sair de lá assistindo mal, que coisa horrível, ai, foi horrível aquilo, nossa, me decepcionei com aquele personagem, etc. Tudo isso são emoções que a arte desperta na gente. Então, produzir arte e fazer cultura é uma das maneiras que a gente tem de fazer com que a gente tenha, ou abra outras possibilidades na nossa vida. A gente tem a vida que está ali, estamos aprendendo. No momento que a gente se depara com a arte, a gente tem um prazer ou uma emoção, a gente desperta as emoções, e as emoções fazem com que o nosso cérebro, em nível de conexões mesmo, conexões cerebrais, ele crie novas oportunidades, novas possibilidades, novos pensamentos. Então, vamos lá, voltando aos projetos de cinema que vocês têm. A gente tem anualmente duas coisas chamadas editais de cultura. Vocês já ouviram falar em editais de cultura? Não. Não. Então, nós vamos começar por explicar o que é um edital de cultura. Um edital é o seguinte: nós temos a Secretaria de Cultura, que é uma secretaria que cuida justamente do que a gente chama fomento. A gente vai ter lá no nosso Google Classroom um mini dicionário, inclusive, que vai explicar alguns termos. Fomento é apoio ao desenvolvimento de projetos culturais. O que são os projetos culturais? São os projetos como Vamos ao Cinema, que oferece oficina de audiovisual e profissionalização no audiovisual, mas eles são projetos para peças de teatro, para circo, para dança, para produção de livros. Tudo isso são projetos culturais. Oficinas, em geral, que envolvam a arte e cultura. Outro dia eu estava lá no Darcy, a Letícia e o Luiz são do Darcy. No dia que a gente foi lá visitar o Darcy para conversar com a professora Malu, estava acontecendo uma peça teatral do fundo fomentada pelo Fundo de Apoio à Cultura. Eu não sei se vocês estavam lá nesse dia, porque a gente não chegou a fazer contato com vocês.
como no dia seguinte ia vir o pessoal para poder dar aula, a gente só fez contato com os professores para não tirar vocês da sala de aula. Mas, no final, quando a gente saiu, estava se preparando o palco para a apresentação teatral. Vocês estavam lá, Luiz e Letícia? Eu estava. Acho que a professora falou de um trabalho, a violência doméstica, não era isso? Acho que era isso. Uhum. Eu não cheguei a assistir a peça. Eu vi quando os estudantes começaram a montar as cadeiras e tudo mais, e um cenário ali um pouco montado, tinha uma personagem, e a Malu falou que era uma peça teatral, a gente estava tendo que sair, naquele momento não pudemos assistir. Mas é isso, aquela peça teatral, por exemplo, que foi parar na escola, numa apresentação gratuita, abordando um tema específico, ela também foi feita com recursos desse fundo. O que é? A gente tem a Secretaria de Cultura e tem um Fundo de Apoio à Cultura. O que é o Fundo de Apoio à Cultura? É um dinheiro que é depositado na conta da Secretaria de Cultura para que ela possa distribuir para produtores culturais. Esse dinheiro é distribuído por meio de um edital de cultura. O edital de cultura é uma chamada pública, né, em que as pessoas que fazem cultura, ou seja, quem faz cinema, quem faz dança, quem faz teatro, quem produz livros, quem faz oficinas de produção artística de um modo geral, todos são convidados pela Secretaria de Cultura a apresentarem projetos culturais. E nós vamos trabalhar aprendendo a fazer um projeto cultural para o Fundo de Apoio à Cultura. Por que a gente vai fazer para o Fundo de Apoio à Cultura? Porque a gente tem editais que são abertos, a gente vai ter no segundo semestre um edital que vai ser aberto especificamente para o audiovisual e que, nesse edital, vocês tendo um projeto, vocês vão poder escrever seus projetos, se for da vontade de vocês, coletivamente, individualmente, enfim, como vocês quiserem. Então, o que é um projeto cultural? Como é que a gente vai elaborar um projeto cultural? Eu vou começar do ponto 3, depois a gente vai voltar, porque aqui na formulação do edital a gente tem assuntos, tem argumentos que a gente precisa trabalhar antes. Então, nós vamos lá no 3.4, por favor. Então, vamos falar o seguinte. Laís, você que está desenvolvendo o projeto de pesquisa com a professora Margarete, qual é o propósito do projeto? Apesar do projeto não estar desenvolvido ainda, ele começa com um propósito. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem um propósito em torno dela. Então, qual é o propósito do projeto que vocês estão fazendo? Na verdade, eu queria até falar com vocês sobre isso, porque quando a gente estava analisando aqueles assuntos de pré-produção, a gente viu que tinha que se envolver com muita coisa, como permissões para pesquisa social. E aí eu ia perguntar até para você se teria problema a gente mudar de projeto. Não tem, dá tempo ainda. Pois é, aí a gente está elaborando outro projeto, que é na escola também, e, pelo fato de ser na escola, a gente analisou o pré-produção e viu que ele é mais fácil de ser realizado do que o outro, entendeu? Ah, entendi. E você pode dar uma ideia do que é? Por exemplo, estamos nesse momento, da gente trabalhar o objeto do projeto. Olha, é um projeto que tem o nome inicial, a gente não sabe o nome certinho, mas o nome inicial é Flores da Escola. É um projeto que a gente fez no banheiro das meninas. Vai ser um documentário que vai tratar a autoestima das meninas e tem esse objetivo, tratar a autoestima, ver que, o nome, porque flores são diferentes.
Então, promover essa diferença e entender que, tipo, o diferente não é ruim. Nossa, esse projeto... Esse projeto, eu ouvi falar nele e achei uma coisa esplêndida. Aliás, eu já estou admirando a professora Margarete incrivelmente. Acho que ela tem um talento para poder mobilizar vocês todos, que é uma coisa incrível, né? Ai, olha, então, vamos lá. Explica para a gente poder escrever aqui. Nós vamos escrever o que é o objeto do projeto. O objeto? Como assim? Olha, por exemplo, você estava dizendo que vocês vão trabalhar... Peraí, agora vamos fazer o seguinte. Descompartilha, porque eu consegui entrar, Pri, e aí a gente vai trabalhar agora com o meu compartilhamento para a gente poder escrever o que a gente tem aqui. Por exemplo, vocês vão começar a desenvolver o projeto Flores da Escola. Então, nós já temos um nome provisório, tá? Então, nós vamos começar lá em cima a desenvolver um formulário onde a gente tem isso aqui tudo, natureza do proponente, número do SEAC, vocês estão vendo todos esses detalhes aqui, né? Dados, residência, etc., tudo são coisas que a gente vai fazer depois. O que a gente precisa agora é de entrar aqui. Flores da Escola. Qual é o objetivo do Flores da Escola? O que se pretende com ele? Melhorar a autoestima das meninas, dar uma força, porque a gente estava pensando também, tem a caixinha da ajuda, tipo, fazer elas entender que não estão sozinhas e, ao mesmo tempo, que são importantes, lidar com a autoestima delas mesmo. Entendi. E vocês vão lidar com a autoestima delas por meio de quê? Por meio de ações como a caixinha, por meio de ações como frases no banheiro, vocês vão fazer um filme que documente esse processo? Exatamente. Nosso plano é fazer um filme que documente isso. A gente colocou tipo uma caixinha também, outra caixinha, onde colocaram poesias de uma menina lá da escola. De várias artistas da escola e promove o trabalho delas e poesias que quando tiver um dia ruim é só ir lá e pegar, entendeu? Nossa, que delícia! Que maravilhoso! Então, vamos lá. Nós estamos aqui no objeto do projeto. Então, o que a gente tem aqui? Realizar um filme em curta-metragem documentando o desenvolvimento do projeto Flores da Escola, com o propósito de trabalhar pela melhoria das meninas. Vou botar meninas? Vamos botar meninas da escola, depois a gente explica, porque as meninas podem ser mulheres, podem ser trans, podem ser, enfim, das pessoas que se identificam com o feminino, né? Das meninas da escola. Pronto, esse é um objeto do projeto. Agora, vamos lá. Letícia e Luiz, vocês estão trabalhando no mesmo projeto de filme? No mesmo roteiro? Sim. E o roteiro de vocês já tem um título? Ainda não, só tá dando uma analisada nele, né? Para definir tudo, mas tá tudo em ordem já. As gravações vão começar no domingo já. Tá.
Então, como é que vocês estão prevendo, do que se trata? O filme trata do quê? Letícia, tu quer falar? Ou eu continuo? Letícia, Oi? você quer falar ou eu falo? Pode falar. Tá bom. Então, o filme vai começar, tipo assim, o meu personagem, ele é jovem, né? Ele tem 18 anos, ele vai ser rebelde, muito rebelde mesmo, e ele vai conquistar um senhor, né? E o apelido dele vai ser Velho, mas é Francisco o nome do senhorzinho. Então ele vai chamar bastante Velho. Ele vai gostar de literatura, ele não gosta de gente mais nova, o jovem, claro. Ele gosta de pessoas mais velhas, com experiências, maturidade. O problema dele é que ele é um pouco, tipo assim, ele não gosta de entrar, tipo assim, fazer as coisas de jovem, certo? Ele gosta de estar ali, no canto dele. E ele é muito antissocial também. Então, ele vai alugar um quarto com esse senhor. E aí, eles vão ter que, tipo, uma briga. Mas depois dessa briga, eles vão criar um laço de pai e filho. Aí ele vai começar a representar as obras do senhorzinho, né? E é isso. Representar as obras? Como do assim? Francisco. Arte, tipo assim, poemas, essas coisas. Entendi. Então, o objeto do projeto de vocês é realizar um filme em curta-metragem. Para a gente poder ser bem sintético aqui, a gente pode colocar, por exemplo, abordando o tema, vamos colocar assim, de conflito, né, geracional. O que poderia ser? Um conflito de geração? Um conflito, abordando o tema de um jovem em conflito, né? Porque, na verdade, não é um conflito de geração, ele busca o adulto. Então, é o jovem que vive em conflito, né? Então, a gente poderia colocar abordando o tema jovem que vive em conflito por não se adaptar socialmente ao meio juvenil. Consegue dar um zoom, Valéria, por favor? Tá melhor? Peraí, deixa eu botar maior ainda. Sim, tá melhor, mas se tiver mais, ajuda mais. Bom, tá melhor? Dá para enxergar melhor? Olha, até para mim tá melhor, gente. Eu não estava nem percebendo. Sim, tá ótimo. Pronto. Então, olha só. O que é que a gente coloca aqui, nesse momento, em que é no objeto do projeto? A gente sintetiza o máximo possível. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer a nossa ideia para a essência do que a gente está fazendo. Então, aqui, por exemplo, a Laís não precisa dizer como é que vai se trabalhar a melhoria da autoestima das meninas da escola, mas ela precisa explicar objetivamente que o que se pretende é realizar um filme em curta-metragem, certo? Porque o filme de vocês vai ser, na verdade, a gente chama hoje até de curtíssima metragem, porque esse filme pode ter de 1 a 5 minutos de duração e um curta-metragem pode durar até 16 minutos. Então, quer dizer, nada impede que o curta de vocês dure mais tempo que 5 minutos, mas a gente normalmente trabalha nessa média que 5 minutos, quando vocês verem lá, dá para fazer coisa pra caramba. Então, assim, o que a gente faz quando a gente trabalha o objeto de um projeto? A gente faz uma síntese
de verdade, a gente procura colocar no mínimo de palavras possível o que a gente pretende realizar, de maneira que quem lê entenda o que eu estou querendo. Então, por exemplo, realizar um filme em curta-metragem documentando o desenvolvimento do projeto Flores da Escola, com o propósito de trabalhar pela melhoria da autoestima das meninas da escola. Vamos botar das meninas do 7310. Quem leu, entende? Quem leu isso aqui, entende? Vocês entendem? Me digam também. Você, Guilherme, você, Priscila, você, Luciana, Laís, e, enfim, Laís, que é a elaboradora do projeto, Letícia e Luiz. Com essa frase, vocês dá para poder sentir o que é que vai ser feito? Eu entendi. Eu também entendi. Guilherme entendeu. Entenderam. Perfeito. Então, agora vamos ler a outra síntese de projeto. Realizar um filme em curta-metragem abordando como tema um jovem que vive em conflito por não se adaptar socialmente ao meio juvenil. Vocês acham que está faltando informação aqui? Ou vocês conseguiram entender o propósito? Ou eu até pergunto antes de vocês responderem, eu pergunto para o Luiz e para a Letícia. Está bem essa descrição aqui ou falta algo nessa descrição para a gente poder completar a síntese da ideia? Acho que deu para entender a ideia e a descrição do curta. Você acha que é isso mesmo? Começa por aí, né? Porque todo o desenrolar do filme vai ser o que o roteiro vai propor, é isso? Isso, é porque, tipo assim, o jovem, ele vai se adaptar mais com o Francisco. Porque como ele é antissocial, ele não gosta das pessoas da idade dele, né? Então tá bem claro. Tá, então pronto. Essa é a proposta. Quando a gente entra no objeto de um projeto, a gente entra numa síntese onde a gente coloca ali a essência do que a gente quer fazer. Por quê? Porque parte daqui a análise. Então, nós estávamos falando no edital de cultura que é lançado. Esse edital aqui, por exemplo, é um edital multicultural, onde as pessoas podem fazer projetos diversos, tanto de teatro, quanto de dança, quanto de, enfim, de artes visuais, de livros e tudo mais, de literatura. No segundo semestre, vai se abrir um projeto, um edital específico, que vai ser um edital voltado para o audiovisual. Então, é um edital onde vocês podem pensar na produção do filme, pensar na circulação desse filme, pensar em oficinas para discutir sobre esse filme. Então, vocês vão estar trabalhando bastante a possibilidade aqui de desenvolver o filme e depois de desenvolver outras atividades que envolvam a gravação do filme e a difusão, a divulgação do filme. Então, nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre os objetivos e depois a gente vai passar um panorama da aula passada. Tá bem, Laís? Que agora a Laís já viu a aula passada, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Então, por exemplo, quando eu vou elaborar um projeto, eu preciso dizer por que eu vou fazer esse projeto. Eu já disse ali o que eu quero fazer. Agora eu preciso dizer em que consiste isso, sabe? O projeto é só o filme? Ou eu vou ter uma circulação do projeto para poder apresentar? Qual é o tempo de duração que esse projeto vai acontecer? Ele vai ser feito em episódios? Além do filme, eu vou fazer uma outra proposta, como essa de itinerância, para poder mostrar o filme? O que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Então, ele entra muito assim. Por exemplo,
vamos pegar o projeto Flores da Escola. O objetivo do projeto Flores da Escola é, como você colocou, Laís, o propósito é trabalhar pela melhoria da autoestima das meninas da escola. Então, como é que vai se trabalhar pela melhoria da autoestima das meninas da escola? Então, daí, a gente vai desenvolver aqui atividades que serão feitas durante a gravação do curta documentário. Então, assim, em primeiro lugar, documentar, né? Porque o que se quer fazer em audiovisual é documentar. Então, documentar as atividades. Poderíamos colocar as atividades lúdicas que são propostas dentro do banheiro da escola. Isso é fabuloso, é uma coisa interessante. As atividades lúdicas propostas dentro do banheiro feminino da escola. O que se quer também? O que se quer? Atrair a atenção? O que mais se quer fazer com relação às meninas para que elas possam se envolver com o projeto? Tanto com as que têm a carência, né, que estão naquele momento emotivo, quanto as que podem contribuir, que estão melhor, como você disse, as que fazem poesia, a caixinha da poesia, enfim. Quais são as atividades que são desenvolvidas dentro desse projeto que vão ser documentadas? Olha, a gente tem, além das poesias, a gente tem a caixinha de socorro, caso precise de ajuda e não saiba como pedir, aí quem tem a chave apenas é o nosso orientador, que caso precise conversar com ele. Temos também um QR Code na parede que mostra história de mulheres que são, como posso dizer, que são impressionantes. Olha. E temos um espelho também enfeitado para tirar foto, para levantar a autoestima. Gente, que coisa incrível. Do QR Code. Quando você abre lá no QR Code, você vê uma mulher incrível, você vê um histórico dela. Isso, exatamente. Histórias. Vou botar aqui mulheres incríveis, depois a gente pode detalhar isso. O espelho, como que é o espelho? A gente comprou um espelho maior e a gente enfeitou o espelho para as meninas terem mais facilidade de pegar e tirar foto, lidar com a autoestima. Olha que legal. Puxa vida. A parte. Vou botar aqui, o espelho da autoestima. Bom, olha só o que a gente tem aqui como elementos. Gente, tem problema se a nossa aula se estender até mais que 10 horas? A gente avançar um pouquinho para vocês? Por mim, tudo bem. Por mim também. Então tá bom, a gente vai estender um pouquinho só para poder passar lá para o plano que eu ia fazer de início, afinal a gente até começou com um pouco de atraso. Então, olha só, os objetivos do projeto do documentário, aqui a gente colocou, como é um documentário, ele está documentando as atividades que são propostas dentro do banheiro feminino da escola, e aí a gente vai tratar da existência de uma caixinha de socorro, que com certeza é para aquela situação desagradável mensal que as meninas têm e precisam de ajuda. A gente vai documentar que existe um QR Code, então imagina a gravação daquilo ali, a menina chegando, colocando um QR Code, de repente você colocando lá aquele QR Code na tela, aparecendo a história maravilhosa de alguma mulher incrível, só aquilo ali já é um exemplo de vida.
documentar a participação das meninas diante do espelho. Então, imagina o take da gravação, com você chegando com o celular e vendo as meninas antes da foto, depois da foto, se maquiando, se preparando e aparecendo ali lindas. Olha que ideia incrível para poder incrementar a autoestima. Agora, eu vou colocar como um dever de casa para vocês. Isso aqui a gente vai passar lá para o Google Classroom, tá, pessoal? Então, eu vou botar aqui um dever de casa, mas esse dever de casa vocês podem pensar nele agora, que é o seguinte: o que mais eu vou fazer? Porque até então a gente começou ali como o objeto do projeto de realizar um filme em curta-metragem. Mas a gente pode prever, vou botar aqui como um exemplo, a exibição do filme na escola, a gente pode prever a exibição do filme em outras escolas, e aí o banheiro da autoestima, né, o Flores da Escola, pode se tornar uma referência para outras escolas trabalharem também o Flores da Escola de uma outra maneira, com outras leituras, mas pode ser um exemplo. Quer dizer, no momento em que a gente coloca o nosso filme em circulação, a gente está propagando uma ideia e a gente pode ganhar adeptos para essa ideia. Então, o dever de casa é pensar no que mais vocês vão pensar para fazer como atividades que sejam extra-filme, porque aqui, de alguma maneira, a gente já colocou o que é que se vai documentar através do filme. Agora você vai pensar no que outras atividades podem ser feitas para que esse filme ganhe território. No caso do filme, um curta-metragem abordando como tema um jovem que vive em conflito por não se adaptar socialmente ao meio juvenil. Vamos botar aqui, Flores da Escola. Ele vai documentar esse trabalho. O filme do jovem que tem essa questão toda social, ele não é bem um documentário, ele é um filme imaginado, né? Uma ideia suposta. Ele entraria no campo da ficção? Então, na ficção, acho que não. Desculpa, Luiz. Não seria um filme de ficção? Ele é uma história real? Então, é um drama. Vai ser um draminha aí. Certo. Ele não é real, ele é só um drama. Assim. Entendi. Então, a gente vai trabalhar 3 conceitos aqui para a gente poder entender melhor a questão da ficção. Geralmente, no cinema, a gente tem, quando a gente está fazendo filmes, a gente tem os filmes de ficção. O que é uma ficção? Uma ficção é uma ideia imaginada. A gente sempre imagina, sempre não, nem sempre, a gente imagina coisas que fazem parte da realidade, da vida, do cotidiano, mas se não é uma história real, é uma ficção. Então, a ficção pode ser uma ficção científica, que já lida com, enfim, com questões imaginárias, mas muitas vezes elas estão embasadas na ciência, geralmente esses filmes de experimentos, esses filmes que são, enfim, que falam de vírus, ou que falam de ETs que invadiram a Terra, ou filmes de astronautas, cientistas, filmes de pesquisas. Exatamente. Agora, a gente tem os sobrenaturais, que geralmente são suspense ou terror, e que estão também no campo da ficção. O suspense, o terror. A gente tem o drama já é aquele filme que trabalha sobre um problema, nem sempre ele soluciona o problema, mas ele demonstra, né, como se diz, ele problematiza uma determinada questão, podendo ou não apresentar uma solução para ela.
A gente tem a comédia. Quem mais a gente tem? Estou aqui falando sozinha. Terror. Ah, não, já colocou. Mistério também, acho que é a mesma coisa que suspense. Mistério também. Música. Música. Aventura. Aventura. Ação. Ação. Documentário. O documentário, ele entra num outro campo. Por quê? O que a gente está colocando aqui? No âmbito do cinema, a gente tem a ficção, que é aquela que trabalha com o imaginado, com roteiros imaginados, e a gente tem o documentário, que trabalha com roteiros de fatos reais. O documentário, como o próprio nome fala, ele está documentando, ele está registrando alguma história. Então, a gente vê, por exemplo, aquele Profissão Repórter, que está falando e está sempre demonstrando alguma coisa que tá acontecendo, seja de arte, seja de violência, seja de problemas em si, cotidianos da sociedade, seja coisas incríveis que estejam acontecendo, como eu vi outro dia uma coisa de um campeonato de rap, e etc. Então, assim, o documentário, ele faz um registro histórico de fatos, certo? Então, assim, no caso de vocês, o filme que vocês... E a gente ainda tem uma outra classificação no cinema, que é chamada de filmes híbridos. Que eles misturam a ficção com o documentário. Como é que eu poderia chamar um filme híbrido? Por exemplo, tem um sítio arqueológico que foi descoberto no Brasil, onde descobriram uma ossada de dinossauros. Então, eles vão fazer um documentário híbrido com aquilo ali. Então, eles vão lá na coisa, registram todo o trabalho dos arqueólogos ali, com aquelas coisinhas espanando para poder tirar a ossada do dinossauro, mas aí entra no imaginário, de repente, de como foi a vida desse dinossauro, mesmo sem eles terem ainda as provas científicas ou as suposições científicas a respeito da vida dele, mas eles começam a imaginar como é que foi aquela vida e um processo todo de construção e destruição, né, da espécie, etc. Então, isso seria um híbrido, porque ao mesmo tempo que está documentando uma pesquisa científica, uma pesquisa de arqueólogos, ele está trabalhando um imaginário que pode totalmente romancear uma história desse dinossauro presente com humanos presentes, e isso tudo acontecer num processo de história, né? Abordando a história real da descoberta, junto com um imaginado a respeito daquela história, para poder dar um pouco de emoção e ação. Então, o híbrido, ele junta a ficção com o documentário. Vamos ver um pouquinho dos objetivos. Então, assim, vamos ver um pouquinho dos objetivos do projeto do filme de curta-metragem que aborda o tema do jovem em conflito. Senão a gente vai também estender por demais a nossa aula. Vamos trabalhar aqui. O que a gente vai fazer? O documentário, vamos botar aqui. Vocês já têm um título provisório para o filme? Aí tem que ver com a Luísa, se ela fez o título provisório. Tá. Então, vamos botar aqui um exemplo X, vida em conflito. Pode ser que não seja esse, mas vamos pressupor. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai... Quais são os objetivos? Na verdade, com essa vida em conflito, o que vocês pretendem mostrar? O que tem um propósito assim, mais profundo, por exemplo? É um jovem que está em conflito.
esse conflito, vocês pretendem levar isso a algum lugar ou demonstrar essa dificuldade? E se existe, isso é uma coisa real, né? Existem jovens que têm conflitos, que têm dificuldade de socialização. Tem alguma intenção de demonstrar isso para que as pessoas possam pensar ou refletir a respeito dessa situação que pode acontecer com jovens? Me digam algumas coisas assim, ideias sem a necessidade de organizar demais, mas o que se pretende mostrar com esse filme? Tipo assim, Val, eu acho que eles têm uma segurança de comunicação, né, com os próximos, com as pessoas. Uhum. Então, acho que esse filme vai trazer, tipo assim, um apoio para eles e possa não ter medo, essa insegurança de falar em público, né? Uhum. Então, acho que a gente pode... Tem pessoas que não têm nenhuma amizade, né? Fica só deprimido. Uhum. Eu acho que esse é um ponto de referência que pode servi-los para ajudar. Para ajudar. Maravilha. Então, o que é que se pretende? Os objetivos do Vida em Conflito significa, seriam realizar um filme que ajuda a pessoas que têm dificuldades de socialização. Acho que esse é um objetivo incrível mesmo, sabe? Acho que a gente pode colocar assim também como contribuir, né, com a reflexão de outras pessoas sobre esse problema, porque às vezes uma pessoa tem uma dificuldade de socialização, o filme pode ser bom para ajudá-lo, mas a outra pessoa que está ali do lado, que tem a dificuldade em receber aquele colega que não tem facilidade de socialização, pode também entender um pouco melhor sobre a vida dele, sobre os problemas dele, né? Acho que a gente estaria ajudando grupos diferentes, tanto dos alunos com dificuldade de socialização, quanto dos alunos com muita facilidade de socialização a acolherem aquela pessoa com essa dificuldade. Poderia ser? Trabalhar, por exemplo, contribuindo, né? Vamos contribuir com as pessoas que se socializam facilmente, com o entendimento, vamos colocar assim, contribuir com o entendimento. Gente, vocês me desculpem por estar escrevendo coisas que vocês poderiam estar falando, mas nós vamos ter o dever de casa onde vocês vão, é porque a gente lida com uma questão tempo, e o que eu quero aqui é demonstrar para vocês da melhor maneira possível como trabalhar justificativa e objetivos, mas vocês vão trabalhar outros objetivos e outros propósitos dentro de um projeto. Então, eu estou escrevendo como se o projeto fosse meu, mas é muito mais por uma questão de que a gente tem um tempo relativamente curto para trabalhar. Então, vamos colocar aqui, contribuir com o entendimento das pessoas que se socializam facilmente a respeito da acolhida aos que têm dificuldade de socialização. Poderia ser esse é um dos objetivos que para mim ficou bem claro no filme de vocês, não seria? E aí a gente vai deixar o dever de casa com a mesma pergunta. O que mais eu vou fazer? Okay? Aí nós estamos no mesmo âmbito do trabalho da Laís, que foi deixado como dever de casa. O filme vai ser feito, tá bom, o filme vai estar feito, e aí, o que vocês vão fazer com esse filme? Circular com ele, conversar com ele, debater,
chamar pessoas para conversar sobre esse problema, de repente levar um psicólogo para poder assistir o filme com vocês e conversar com os alunos, fazer alguma sessão até de consultas desse psicólogo, de abordagem do psicólogo, consulta não, mas consultoria, que o psicólogo pudesse fazer uma palestra e de repente receber perguntas ou receber até individualmente pessoas que pudessem querer conversar com ele naquele momento ali, para poder ajudar, para poder acolher, para poder abraçar essas pessoas, tanto as que têm dificuldade de socialização, quanto as que têm rejeição pelos que têm dificuldade de socialização. O que mais vai ser feito com esse filme? Isso vai ser postado lá como dever de casa para vocês depois, tá bom, gente? Bom, eu queria ouvir um pouco de vocês agora sobre o que a gente conversou até agora, se foi um pouco esclarecedor, meio esclarecedor, o que vocês gostariam de entender melhor sobre essa elaboração, porque a gente começou fazendo um projeto. E agora a gente vai ter que passar, eu vou fazer as aulas que vão entrar lá no Classroom para vocês ouvirem, e eu gostaria de saber queria ouvir um pouquinho, o que cada um tem a dizer sobre o que a gente abordou hoje. Posso indicar, então, Laís? Eu acho que, tipo, toda vez que eu venho para a oficina, eu já saio com mais ideias de elaborar meu projeto, então, nosso projeto, então isso é muito bom. Ai, que bom! Ai, que ótimo! Eu fico muito feliz mesmo, Laís. Maravilha. Luiz, diga. Muito obrigada, Laís. Luiz? Então, eu já estava com mente para esse filme, mas não falei para ninguém, eu estava em mente para ajudar mais as pessoas, né? Ter aquele acerto, gente, não ter medo de falar em público, fazer amizade. Eu sei que amizade não é uma boa, assim, tipo assim, tem gente que tem coração ruim. Mas às vezes tem pessoas que têm um ótimo coração, incrível, assim, de verdade. Mas é para conhecer, trazer para eles esse negócio de antissocial, para acabar com esse negócio de antissocial, gente, que é muito ruim. É isso. Então trouxe muitas ideias para mim. Que bom, que bom. Fico feliz também. Espero ter contribuído um pouco dessa visão de vocês mesmo, para vocês poderem colocar o projeto cada vez mais objetivo nesse sentido, e inclusive de poderem pensar no que pode ser feito depois com um filme pronto, no sentido de que, como o que vocês pretendem digamos assim, isso se chama acolhida, né? Você quer acolher pessoas que têm dificuldade, que têm problemas com a socialização, e você quer trazer para eles um estímulo, do tipo, vamos participar, vem com a gente. Então, isso é uma verdadeira acolhida. Então, um bom dever de casa é pensar, por exemplo, na exibição do filme na escola, e de quem seria legal levar na escola para poder conversar com os alunos, para poder tratar e aprofundar um pouco mais esse tema. E quem sabe até circular com esse filme em outras escolas para poder tratar do tema, que isso é um problema completamente atual, né, Luiz? Sim, e tipo assim, não só com o meu apoio, que eu não quero, tipo assim, fazer sozinho, né? E, tipo assim, além do grupo, assim, do roteiro, eu quero que eles também possam passar essa visão para muita gente. E eu, tipo assim, eu quero rodar o mundo todo com esse filme. Então, depois desse filme, eu quero, tipo assim, criar um podcast apenas com um convidado, que nós vamos escolher, não sei. Eu vou até falar com a Luísa depois, e com o restante do pessoal, para a gente fazer um podcast ou uma entrevista, assim, para falar com uma pessoa, pegar qualquer uma pessoa para falar. Ai, que coisa linda! Lindo! Tudo isso pode entrar no seu projeto, você sabe? A ideia do podcast, a ideia de rodar o mundo, a ideia de circular, né, em princípio, por Brasília, tudo isso pode entrar e você pode criar essa questão do podcast, porque o podcast tem uma abrangência bem grande, né?
Você pode fazer um videocast, por exemplo, e daí você estaria conversando para as pessoas poderem ver com quem você está conversando, e depois só aquele áudio vai para o Spotify, vai para outros veículos. Então, toca o barco. Eu adorei a proposta, achei linda. Laís, eu adorei a proposta também. Letícia, o que você tem a comentar sobre a aula de hoje? Contribuiu com o propósito? Vai ser legal elaborar projeto? Enfim, acho que é importante, para mim é muito importante ouvir. A gente ainda tem um pedacinho de aula, tá, pessoal? Só para a gente poder ver o PowerPoint da semana passada. Contribuiu também. Sim, concordo. Tá bom, obrigada. Bom, só para poder passar o que a gente viu na aula passada, obrigada, gente, super obrigada. O que a gente tratou na aula passada com relação à oficina, a oficina básica de elaboração de projetos, é o que está aqui, que hoje nós vimos na prática. Hoje a gente foi começar a colocar a ideia no papel, literalmente. Então, assim, na nossa primeira aula nós trabalhamos isso, o que é um projeto cultural, né? O que é um projeto de audiovisual, por onde eu começo, aonde eu quero chegar. Luiz já falou onde quer chegar, Laís falou onde quer chegar, quer dizer, a questão toda de desenvolver a autoestima das meninas e você de trabalhar também de uma forma com a autoestima de quem tem problemas de socialização. Olha que existe um ponto aí de conexão dos dois projetos de filmes de vocês, que tem uma visão, apesar de com a Laís no banheiro das meninas, é um projeto voltado para as meninas, e no caso do Luiz é um projeto voltado para os meninos, mas a gente tem também outras questões que englobam meninas e meninos, que são a transexualidade, então que de repente também parte de problemas de socialização podem partir daí. E o projeto de vocês, os dois projetos de vocês são projetos de elevação da autoestima. Então, eles são projetos que se comunicam entre si. Então, já existe uma possibilidade de levada de trabalhos ou de circulação, inclusive, dos dois projetos em comum, para que se discuta essa questão do desenvolvimento da autoestima, né? Então, a gente está lá no por onde a gente começa, onde eu quero chegar, por que eu preciso fazer, tudo isso está muito definido por vocês, tanto pelo grupo do Luiz com a Letícia, quanto pela Laís e o seu grupo. Eu estou muito encantada com isso, porque vocês têm o propósito muito definido, vocês sabem qual é a mensagem que vocês querem transmitir, por que vocês precisam fazer esse trabalho. Então, um dos caminhos que a gente vai percorrer, porque ali a gente faz aquela pergunta, né? E que caminhos eu vou percorrer para poder viabilizar a minha ideia? Um dos caminhos é colocar o projeto no papel, porque no momento em que você põe o projeto no papel, você vai buscar recursos, buscar viabilidade, você vai ter, é como se fosse o mapa do tesouro, é a rota, o caminho a seguir para vocês alcançarem objetivos futuros, né, de uma expansão maior e uma divulgação maior do trabalho de vocês. Esse PowerPoint aqui eu coloquei, hoje nós falamos um pouco daquilo, né, o que, qual é a ideia, que tipo de filme a gente colocou como documentário, ficção, terror, comédia, outro, por que eu coloquei ali aquelas coisas, do que a gente quer pesquisar, quer encantar, quer assustar, quer alegrar. Quer dizer, o projeto de audiovisual tem várias propostas, vários objetivos. Para quem vocês querem fazer? Seria para a galera da escola, seria para o público adulto, seria para outros públicos? Onde você quer alcançar, onde você vai chegar? E aí, com quem eu quero fazer? Que aí vocês vão ter quem vai desenvolver o roteiro, quem vai desenvolver a direção, quem vai fazer o trabalho de câmera, enfim, outros trabalhos. Quando, que é aquela coisa de todo um cronograma, primeiro eu vou fazer o filme, depois eu vou exibir o filme, depois eu vou trabalhar a propagação do filme, a circulação do filme, quer dizer, tudo isso tem uma pré-produção, tem uma produção e tem uma pós-produção,
que dentro do filme vocês já têm a pré-produção, que é o preparativo todo para o filme acontecer, depois vocês têm a produção, que é a realização do filme, e a pós-produção, que é a edição do filme, mas dentro de um projeto cultural existe ainda a outra etapa, porque a pré-produção, produção e pós-produção do filme, e depois tem a produção do que vocês vão fazer, de que destino vocês vão dar a esse filme e dos assuntos que serão debatidos a partir dele. E o como, que é quais são os equipamentos, o que eu preciso, equipamento de sonorização, de gravação, eu preciso de cenografia, eu não preciso de cenografia, eu preciso de locação, né, de um espaço, aí a gente entraria no onde a gente vai fazer, se é um espaço aberto, um espaço fechado, qual é o ambiente, a ambientação que a gente vai trabalhar. E bem, isso aqui foi o que a gente abordou na aula passada, sempre trabalhando que um filme, a elaboração de um filme, ele parte de uma ideia. Gente, meu computador hoje está realmente muito complicado, mas vocês estão vendo ali aquele vídeo, aquele slide com o nome Ideia, enfim, em destaque ali, que é onde a gente procura demonstrar que a ideia começa, mas em volta da ideia tem uma porção de coisas confusas e bagunçadas ali que a gente vai organizando para conseguir trabalhar e desenvolver a ideia. Olha, brigadíssimo mesmo. Olha, vamos lá, deu certo agora. A gente tem ali uma ideia que é o fundamental, e aí vem o roteiro, o orçamento, parceiros, o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou fazer a criação, como é que eu vou fazer a pré-produção, quer dizer, tudo começa meio desorganizado, e por isso que colocar no papel é tão importante, tanto o roteiro do filme, quanto o filme em si, né, e quanto as outras ações que vão ser feitas a partir do filme. Adorei estar com vocês. Também. Tchau. Tchau.